Muito bem, estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Recebendo hoje pela primeira vez aqui nesse estúdio, nesse programa, meu nobre vereador Arlindo Cruz, do PMDB. E claro, como sempre, você é nosso convidado especial. Fique com a gente. Construída no ano de 532, a cisterna da Basílica é a maior das dezenas ou centenas de cisternas edificadas em Istambul durante a época bizantina. Ela possui 336 colunas romanas, ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, tem 8 metros de altura e capacidade para 30 milhões de litros. Ela foi utilizada até finais do século XIV como cisterna de água. As cabeças da medusa estão em duas bases de colunas clássicas encontradas na cisterna. E essas medusas são provas de que os bizantinos fizeram saques aos antigos monumentos romanos. Só que não se sabe por que uma está de cabeça para baixo e a outra de lado. Na cisterna da Basílica, o visitante caminha por passarelas ao som de música erudita e água gotejando. Este é o programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo, como eu disse agora há pouco na abertura do programa, com muita satisfação e honra eu recebo o ilustre e nobre vereador do PMDB, Arlindo Cruz. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Primeira vez aqui no programa Câmara Cidadã. É verdade. Na verdade, nas anteriores era Fala Vereador, né? Isso, lá na outra sede. Isso, na outra sede, na Rua 2000. Isso. A gente teve uma passagem meio rápida por lá e acabamos aqui no Fala Vereador a primeira. Muito bem, deixa eu fazer um breve histórico da sua trajetória de vida pública. O vereador Arlindo Cruz é casado com Marlete Souza de Cruz, pai de 4 filhos, sendo o Renato Luiz, o Danilo, o Felipe e a Bianca. Tem uma netinha, a Betinha. Betina. Isso. Ele é natural de Camboriú, cidade vizinha, mas mora aqui em Balneário Camboriú desde 1979. Representante comercial há 35 anos e diretor de obras do município no período 2009 a 2010. O vereador Arlindo Cruz foi eleito no ano passado com 2.115 votos nas últimas eleições. Já havia sido candidato nos idos de 2004. Como suplente, assumiu a cadeira de vereador por 1 ano e meio. Está correta a trajetória, vereador? Tá. E fui candidato em 2008 pelo PPS, né? Ficando na terceira suplência e fui convidado pelo prefeito Periquito para ser diretor de obras, né? Diretor geral, aonde permaneci de janeiro de 2009 a abril de 2012. Nessa experiência toda, vereador Arlindo, de suplente para titular tem muita diferença, né? Tem. Às vezes a gente brinca, Luciano, que mas antes a gente não tinha muita responsabilidade, né? Porque você vinha aqui, assumia 30 dias e era tão rápido que você pouco se dedicava, né? E não era questão de responsabilidade, é questão de dedicação. Por quê? Eu viajava, era representante comercial, né? Eu fui candidato a vereador por uma ironia, né? Uma ironia do destino, como se diz. Como é que aconteceu? Foi o Arlindo que descobriu a política ou a política que descobriu o Arlindo? Então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Fique à vontade. Eu comecei a minha vida política aos 12 anos de idade, certo? Em 1969, lá no município de Camboriú, na localidade de Cerro, hoje bairro, né? A gente chamava na época, que era uma localidade, como a gente costuma chamar ainda. O meu pai foi candidato a vereador
esteve na época 236 votos. Isso em Camboriú? Em Camboriú. E a nossa casa da escolinha do Cerro, dava mais ou menos uns 300 a 500 metros. E meu pai foi eleito naquela sessão ali, praticamente. Seu pai, nome? Luiz Manuel da Cruz, seu Luiz Cruz. Hoje vivo, graças a Deus, ele e a mãe, com 83 anos cada um, morando em Camboriú. E ali começou a trajetória. Eu lembro que o pai botava uns papelzinhos, escrevia lá o número e a gente saía nos vizinhos, né? Entregando papelzinho, porque meu pai era agricultor, trabalhava na roça e plantava arroz lá na localidade. E ali foi feita a campanha. E ele se elegeu vereador, na época não existia salário, né? Não era remunerado, mas foi vereador, cumpriu o papel dele. Em 1976, ele foi candidato a prefeito em Camboriú. 37 anos atrás. 37 anos atrás. E conseguiu uma expressiva votação, não conseguiu se eleger. Na época era Arena 1, Arena 2, Arena 3, tinha aquele... E ele ficou em segundo lugar na votação. Em 1982, ele retornou à candidatura a prefeito, em Camboriú. E também pelo PDS, na época, e acabou sendo mais votado, mas perderam a eleição na legenda. E ele, em 88, ele voltou a ser candidato a vereador e foi eleito de novo. Então, falar Porque já havia muita diferença no parlamento municipal, né? Com certeza. Da primeira vez dele até 88. Na segunda já era remunerado, já tinha... ele também já estava mais maduro, né? E fez... meu pai tinha fama meio de briguento na Câmara, certo? E eu, às vezes, eu me seguro bastante. Mas ele não dá de facão, né? Não. É muito calmo, mas briguento, eu digo assim, é persistente na coisa, certo? Ferrenho. E assim, e palavra, certo? Isso na política é uma coisa que a gente tem que ter. Palavra e decisões. Então, depois que eu digo que eu vou votar aquele projeto, tá? Disse um dia desses aqui na casa, e quando fui suplente, um dia o meu Claudinho Maciel era meu companheiro de partido, e muitas vezes nós divergimos, porque eu dizia, eu vou votar assim. Eu vou votar assim porque é um compromisso, eu acho que está certo. E em 79, quando eu me mudei para Balneário Camboriú, já comecei a acompanhar a política aqui. Mas como o meu pai era candidato lá, eu acabei ficando até eleitor de Camboriú nessa época. Mas morando no Bairro das Nações, na Rua Tailândia, depois me mudei para a Rua Panamá. Mas a política em Balneário Camboriú, quando eu comprei e vim morar no Bairro dos Estados, em 90, eu conheci o ex-prefeito Rubens Espernal aqui. E nós éramos vizinhos e acabamos conversando muito sobre política, e ele um dia me convidou para ser candidato a vereador. E eu resisti, disse que não queria ser, até por motivos de trabalho, e lançamos o vereador Bola. O ex-vereador. Aldemar Pereira. O Aldemar Pereira. O Bola, a minha mãe e a mãe dele são irmãs. Tudo em família. Tudo em família. E eu acabei coordenando as campanhas dele a vereador. E fomos vitoriosos, né? Em 96. Em 2000 ele foi o mais votado. Em 2004 aí vem a candidatura Arlindo Cruz. Tá? Primeira experiência de Primeira fato. experiência. Vai ser candidato? Não vai ser. Eu não quero ser candidato. Eu gosto muito da política, né? No bastidores, ela é legal, né? Você participa, mas enfrentar, eu não quero. Fomos para a convenção, chegou lá, ele me chamou lá, tu vai ser candidato a vereador. Vamos experimentar então. Acabei concorrendo, fiz 793 votos. Fiquei de primeiro suplente da Cristina Barrichello, que era do PDT, e o Nelson Nitz numa composição com o PFL. Mas continuei a minha vida profissional, minha vida de vender frango, né? Eu vendi carne e frango, era o meu forte. Eu conheço Santa Catarina praticamente inteira, tenho clientes, as maiores redes de supermercado de Santa Catarina foram meus clientes, os maiores atacados e pequenos também. Quer dizer que algum pedido de frango já passou pela tua nota? Muitas carretas de frango. Teve uma época que eu cheguei a vender 15 carretas de frango numa semana. Olha. É muita coisa. Mas, voltando à política, um dia a Cristina me ligou
Cristina Barrichello me convidando para me ser assessor, chefe de gabinete dela. Ela era presidente da Câmara. Vamos lá, né? Mais um desafio. Fui para a Câmara de Vereadores. E logo em seguida a Cristina se licenciou, ela tem os filhos que moravam nos Estados Unidos, né? Ainda moram até hoje, o Thomas e a menina. E eu acabei sendo um suplente que assumi bastante. Porque quando ela ia, ela se licenciava sempre para que eu pudesse assumir. O Nelson Nides também foram muito parceiros. Mas eu não confesso que não era aquilo que eu queria. Não era aquilo. Chegou um dia, eu cheguei em casa e falei, não quero mais ser candidato a vereador. Não sou mais. E fui viajar. Em 2008, quando chegou na época, bem pertinho da eleição, já tinha passado as convenções partidárias, o PPS tinha coligado com o prefeito Periquito, nós tínhamos uma coligação com o PSB na majoritária, na proporcional, e eu já tinha falado para o Claudir e para a Cristina, para o PPS, que eu não era candidato a vereador. E numa conversa, eu estava em Criciúma atendendo uma rede de supermercado, tocou o telefone, era o seu Cláudio Dalvesco. Arlindo, onde é que você está? Cláudio, estou longe daqui, longe de Balneário. Eu preciso conversar com você urgente, nós precisamos conversar. Aí eu vim embora, só 7 horas eu estou em casa. Quando cheguei em casa estava o seu Cláudio Dalvesco e o Batista, secretário da administração, lá em casa. Aí conversamos, tá? Você tem que ser candidato, vamos lá falar com o Periquito. Aí o Periquito estava na casa do Jair Mecânico, nós pegamos o carro, fomos lá e sentamos com o Periquito. Ele disse, Arlindo, tinha acontecido um fato, um candidato do PSB tinha desistido de ser, e agora eu tenho um compromisso com o Claudir Maciel, como é que nós precisamos ajudar o PPS para ficar sem candidato, e eu acabei indo, fui candidato a vereador, já quase em setembro, e fiz 695 votos, e quase 800 votos, né? Tinha parado, que é bom quando você para no auge. Agora, quando você para no retrocesso, e eu confesso que tinha vezes até que eu tinha vergonha de dizer que eu tinha feito menos votos. Então, tinha bobiça, mas era isso. Aí, de vez em quando, tu parava, né? Quantos votos tu fizesse? Dava uma enrolada e tal. Mas, vamos para frente. Natural, é uma coisa assim. E eu, quando chegou aí o Periquito me convidou para ser diretor. Primeiro ele me convidou para ser diretor da COSIP. Eu fui para a COSIP, fiquei 22 dias lá. E um dia me encontrei lá no gabinete com eles, me chamou lá no gabinete, vem cá, quero falar contigo. Eu disse, o que foi? Tu vai lá para obras. Eu disse, cara, eu não entendo nada de obras, o que é que eu vou fazer lá? Mas esse assunto sobre obras, o senhor vai falar comigo no próximo bloco, pode ser? Não, mas só para terminar a trajetória, certo? A política minha. E trabalhei na Secretaria de Obras e aí a candidatura veio natural. E eu sempre fiz muita conta, né? Eu, vendedor, matemática, tal. E eu sentava em casa e dizia assim, eu preciso fazer 2.000 votos para me eleger. E dizia até para os companheiros, quem não fizer 2.000 votos está fora da eleição. Porque eleição você tem que ter número, se você não planejar, você não chega. Correto. Aí eu sentei lá e comecei a fazer número. Aí eu fiz assim, o bairro dos estados eu tenho que fazer X voto. E eu quero o meu reduto eleitoral aqui onde eu moro. Aí peguei Carrossel, a Médici, Ariribá e Pioneiros, eu tenho que fazer X voto. João Goulart, Unificado, o Colégio Santa e Maria da Glória, eu preciso fazer X voto. Parte Vila Real, bairro do município Yacht Clube X. Na verdade, eu fiz uma conta de 400 votos em cada região dessa. E a região sul, Barra, Nova Esperança e Praias Agreste, eu preciso fazer 200 votos. Essa é a minha meta. E botei no papel isso. Se agora eu vou trabalhar. Peguei o carro, mas o meu amigo hoje que é meu diretor, o Ney Garcia, foi gerente de supermercados aqui em Balneário há muitos anos. Queres encarar o desafio? Vamos comigo. Começamos a correr atrás de apoios e para minha surpresa, a região sul que eu queria fazer 200 x 351, que é Barra Nova Esperança, né? Tem um agradecimento muito grande do povo
da região da Barra, Nova Esperança e Praia Agreste, porque me deu uma baita de uma votação superior àquilo que eu esperava. Nem esperava. Eu fiz no centro, que eu programava mais ou menos 400 votos, eu fiz 532, o Bar da Nação eu fiz mais 517, a Vila Real fiz 407 e o Bar dos Estados, que eu queria 400, me deu 328. Né? Mas era normal porque o Bar dos Estados, tem muita gente que vem de fora, vota aqui, mas tem muito daqui que votou fora, certo? Então, eu fiz quase 10% dos votos aqui, de voto válido, 12%, 13% aqui no bairro. E acabei sendo o vereador mais votado do PMDB. Aí, para minha surpresa e para a surpresa de muita gente, certo? Mas você vai fazendo uma campanha e quando você vai chegando mais perto da eleição, você vai vendo, você tem um retrato dela, né? Como é que ela está, o desempenho dela. E a minha eleição, eu vi minha pesquisa, tá? Eu comecei com 1.2, na segunda pesquisa apareci com 1.7, na terceira apareceu 2.4, e a última que eu tinha 2.98. E acabei terminando a eleição com 3.48. Uma baita da votação. Aqui não canso de agradecer, quero aqui agradecer mais uma vez a todas as pessoas que votaram, aqueles que confiaram. E estou aqui na Câmara de Vereadores, sou o líder da bancada do PMDB hoje, dos 4 vereadores, o Marquinho, o Nilson, o Roberto e líder de mim mesmo, né? Antes a gente era líder da gente mesmo, porque só tinha um, né? Agora, e enfrentar esse desafio, que ele é um desafio grande, né? Que a gente tem, a responsabilidade, eu sei, o meu pai, ele tem, eu quando fui candidato a primeira vez, ele me deu um espelho, né? Me lembro bem assim, ele me deu um espelho e disse, ó, isso aqui, olha para esse espelho aqui, ele ficou atrás do espelho. Ele botou assim na minha frente, ele ficou atrás, né? Querendo dizer que a gente olhasse para ele nas atitudes que ele teve. Atitude de honestidade, isso não precisa falar. Eu quando fiz campanha não falava de honestidade, que isso é um dever do cidadão brasileiro, isso é um dever nosso, certo? Ainda mais hoje uma classe política como nós vivemos hoje no Brasil, né? Agora acabamos de ver o Genuíno, né? E o Paulo Cunha, que são condenados à prisão pelo mensalão, ser nomeado, ser eleito presidente da Comissão de Justiça e não, né? Não é Justiça e Redação, é Legislação. Não, Comissão de Justiça, alguma coisa lá, que mexe com dinheiro, tá? Eu me fugi o nome, mas eu vou lembrar no decorrer da entrevista. Finanças. Justiça e Finanças, parece que é isso. Tá ali. Isso nos deixa muito triste, nós como políticos, certo? Certamente. Eu tenho muita, eu fico triste com isso, tem hora que dá um engasgo na gente, dá uma vontade de dar um grito de independência, certo? Mas a gente é só vereador, mas na cidade, você pode ter certeza, assim, tenho conversado muito com o governo Periquito, com o prefeito Periquito, e tenho dito para ele que os projetos que vêm para essa Câmara, que não tiver de acordo, nós vamos conversar, vamos dialogar, e ele também tem dito isso. Vereador Arlindo, só para fechar esse bloco, eu quero mandar um abraço, já que o senhor se espelhou, então, naturalmente, na boa índole do seu pai, que é o melhor conselheiro e a maior figura política para ti, eu vejo isso, com sinceridade, você se espelhando no pai, assim como o seu irmão, o seu Carlos Cruz, que eu encontrei semana passada na Câmara de Itajaí, foi vereador também? Foi. Em Itajaí. Um abraço especial para o teu irmão, Carlos. Olha, dizer para o Carlos que é um dos meus conselheiros também, tá? Nós somos em 5 irmãos, nós temos 4 homens e tem uma mulher. Eu esqueci de falar do meu cunhado, Henrique Bertoldi, que foi vereador no município de Camboriú, hoje é secretário da Agricultura. Mas o Carlos, eu tenho o Zé, vou começar pelo dedo maior, né? Tenho o Zé, que é o meu irmão mais velho, tem 60 anos, foi farmacêutico. Exatamente. Aqui na farmácia Mafra, por mais de 20 anos, e teve farmácia em Camboriú, está aposentado. Hoje cuida só da Igreja Católica em Camboriú. Tem o Carlos, que foi para Itajaí também ser farmacêutico muito novo, né? Há uns 40 anos atrás. E também acabou concorrendo numa eleição a vereador, ficou de primeiro suplente, nós ficamos juntos. Tem uma diferencinha de voto pouquinho e ele. E
Tem o Manuel, que é o Nene, né? Meu irmão terceiro, que trabalhou na Celeste muitos anos, aposentado, e a minha irmã, que tem, a única irmã que eu tenho, que tem um mercado Bertoldi em Camboriú. Eles tinham mercado, agora acabaram vendendo. A minha mãe, que é família de Apiúna, de Indaial, nasceu, mas em 1947 veio para Camboriú. E eu dizia na minha campanha assim, eu sou camboriuense de pai e de mãe e de avós. E sou Balneário Camboriú, não é que eu sou muito velha, que a cidade de Balneário Camboriú é que é novinha, né? Eu, quando foi a emancipação política, eu tinha 7 anos de idade. Foi uma discussão muito grande na época quando eu conto muita história, que as pessoas comentam, acho até engraçado, mas ela foi muito traumática para as duas cidades, a separação, principalmente para Camboriú. A pessoa mais antiga hoje da cidade, ainda não, tem muita gente ainda que não concorda com o que foi feito na época, né? Mas as duas cidades precisam crescer. Camboriú hoje também expande. Co-irmãs, praticamente, né? E assim, ó, e Camboriú deu uma arrancada para progresso grande, né? Ela tem que ser assim mesmo. Vereador Arlindo, vamos fazer uma breve pausa, porque na sequência a gente vem para finalizar essa entrevista que está muito interessante, tá bom? Beleza. E claro, para quem conhece o vereador Arlindo Cruz, sabe que tanto ele como os seus familiares estão definitivamente envolvidos na política. Isso é muito interessante e cativa ele e todos até hoje. Até já. Separe o lixo seco do molhado e colabore com a reciclagem. Aprenda que no lixo seco vão vidro, plástico, papel, papelão, ferro, aço e alumínio. E no lixo molhado ficam os restos de comida. O lixo reciclável é todo aquele que, após ser utilizado, pode ser reutilizado para a fabricação de novos produtos. É fácil, comece dentro da sua casa. E retornando para o segundo e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje com muita satisfação o nobre vereador do PMDB de Balneário Camboriú, o vereador Arlindo Cruz. Daqui a pouco, vereador Arlindo, a gente vai falar sobre algumas atividades envolvidas com o Legislativo. Mas a tua passagem pelo Executivo foi muito importante, a exemplo da diretoria do setor de obras de Balneário Camboriú. Foi uma experiência positiva, desafios, claro, não faltaram, né? Eu tinha sido vereador, né, por 1 ano e meio, e quando fui convidado pelo prefeito Periquito para ser diretor da COSIP, já me assustou. Foi um grande desafio, né? Carregar pasta, vender frango, tirar pedido, visitar o cliente. Aqui precisa colocar meio fio, já está pensando nos frangos lá. Tudo é tranquilo, né? E fui para a COSIP e no finalzinho do mês de janeiro, como eu falei anterior, o Periquito me convidou para o desafio da Secretaria de Obras. Chegando na Secretaria de Obras, a gente começa a ver tu te assusta, né? A dimensão da coisa. Você chega lá, você pega praticamente 300 funcionários para administrar. Praticamente sem experiência. Mas eu na minha vida, eu sempre enfrentei muitos desafios, mas eu sempre fui muito ponderado, eu gosto muito de ouvir as pessoas, certo? Eu não tomo decisões sem primeiro parar um pouquinho, respirar e pensar. Porque você toma decisão por impulso, você acaba falando bobagem e acaba não fazendo o que você quer, né? Tomando as decisões. E eu fui reunindo os funcionários. Primeiro eu reuni toda a equipe que nós herdamos. Sentamos na frente deles lá, botamos dentro de uma sala e comecei a conversar com eles, a dizer quem era o Arlindo, da onde eu vim. Tá? Eu nasci lá no Cerro, no município de Camboriú, lá no interior. Eu plantei arroz, plantei cana, plantei aipim, tudo na vida eu fiz igual a vocês. Então nós somos iguais. Nós somos diferentes de ideia, mas somos iguais como ser humano.
certo? E eu vim aqui para aprender com vocês, eu não vim aqui para mandar, e eu vim para determinar. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer junto? E foi uma maravilha. Aí começamos a reunir as equipes e eu falar para aquelas pessoas também. Uns assustados, né? Porque o que é que esse cara veio fazer aqui, né? Pô, mandaram mais um para cá, mais isso. E eu fui conversando, fui administrando a secretaria. No meio dessa trajetória eu tive um problema sério de saúde, onde eu tive 50 dias internado no Hospital do Coração, uma infecção grave que eu peguei, tudo fruto de tu estar trabalhando na rua, trabalhando. Eu fui um diretor de obras, ô Luciano. Não fui diretor de gabinete, eu fui um diretor de rua mesmo. Eu chegava às 7 horas da manhã na Secretaria de Obras, determinava para as equipes e eu ia para a rua com as equipes. Eles estão lá de prova, se você chegar hoje lá e perguntar, tenho certeza que eu deixei a minha marca na Secretaria de Obras. Que bom. 70% dos funcionários da Secretaria de Obras votaram em mim. Tenho certeza absoluta e me apoiaram pelo trabalho, certo? Pelo companheirismo. Porque assim, ó, eu trabalhei 14 anos numa empresa lá de Rio Grande do Sul. E eu sempre digo que a empresa tem que ser boa e o funcionário é bom. Porque nenhum funcionário fica tanto tempo numa empresa se a empresa não for boa. E a empresa não tem um funcionário tanto tempo se o funcionário não foi bom. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu tive uma passagem muito boa. Sou amigo de todos os patrões que eu tive até hoje, que não foram muitos, mas foram. E isso na Secretaria de Obras não foi diferente. Com todas as secretarias, atendi todas as pessoas, estava na casa das pessoas para resolver aquilo que a gente podia resolver. Tive falhas? Tive. Muita gente que a gente deixou de atender, acredito que sim, certo? Por quê? Às vezes um problema de falta de um caminhão, falta de material, certo? Mas vontade não faltou. Obras é sempre complicado, mas Isso, é de grande valia. Vereador, nós somos regidos pelo tempo, quero aproveitar a nossa pauta até o final do programa, nesses últimos minutos. Em poucas palavras, queria que o senhor relatasse o que eu vou lhe perguntar. Seria possível? Sim, com certeza. O senhor foi um dos membros que colaborou para a Associação de Moradores do Bairro dos Estados se tornar realidade. Eu lembro que... eu acabei esquecendo de falar da associação. Falava do bairro Com Casa, né? Isso. Hoje dos Estados. Foi importante. Foi. Quando eu vim para cá era bairro Com Casa ainda, verdade. Em 90. Foi uma coisa que eu fui logo em seguida, o prefeito... Era o Pavan, depois Isso. o Castro ia assumir, e um dia sentado com o Castro, da associação, quando eu fui presidente, o prefeito era o Castro. Muda aqui da entrada, tira Com Casa, põe em Bairro dos Estados, que é o nome, é mais bonito. Vamos fazer as pessoas ter orgulho de morar no bairro, certo? E fui fundador da associação, fui fundador da PAI no município de Camboriú, Santa Catarina de Alexandria. A Capela Santa Catarina de Alexandria também. Comunidade católica. Católica, fomos fundadores. Então, nós fundamos a PAI em Camboriú, eu e meu pai fundamos em 90. Nós fundamos a Associação de Moradores aqui em 93, junto com companheiros, e fundamos a Capela Santa Catarina de Alexandria, a nossa comunidade católica, que agora estamos fazendo uma campanha para a construção da nossa igreja, aqui na Avenida Santa Catarina, entre a Rua Ceará e a Rua Goiás. Que pertinho da gente. Pertinho da gente, na saída da Rua da Câmara. Rua Pernambuco. Não, Capela. ela fica, ela fica na Rua Pernambuco. Isso, no lado da Via Pave. Mas nós vamos construir aqui no antigo terreno da Compur. Ótimo. Nós fizemos uma permuta ali com o nosso prefeito municipal, com a prefeitura, e vamos começar a construir. Estamos em campanha já estamos arrecadando fundos. Nós vamos construir ali um centro comunitário e a nossa tão sonhada Capela Santa Catarina de Alexandria. Para fechar, vereador, me responda essas duas perguntas. Indicações. Primeiro, solicitando ao Executivo que determine a permanência da Guarda Municipal nos educandários municipais, estaduais e também particulares, com relação a entradas e saídas nos horários de pico. É a maior reclamação que nós temos hoje dos pais, diretora das escolas e diretores, todo o quadro de funcionários das escolas municipais e estaduais é o problema da droga. Isso. Infelizmente, nós podíamos estar aí com a Guarda Municipal cuidando de outras coisas da cidade. Infelizmente, temos que cuidar das nossas crianças porque, como nós dizíamos lá no sítio, está enxertado, né?
todo lugar que você vai. Então, a droga, ela se espalhou, ela se proliferou nas portas das escolas, tá? Nós temos aqui o Ivo Silveira, aqui no nosso lado, que eu moro aqui, e quando eu passo ali na frente, eu vivia na Secretaria de Obras na hora que a gente está ali perto do meio-dia, na saída e entrada, e eu me assustava muitas vezes. Dava certo tipo de arrepio, né? Muito. Vereador, para fechar o programa, outra indicação na área de educação, só pedindo ao Executivo a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula dos núcleos de educação infantil e centros educacionais do município. Isso, deixa eu falar para você e para a comunidade que está nos assistindo. Eu visitei, não todas ainda, tá? Toda semana eu visito 2, 3 escolas os NEI, né? Os núcleos infantis. Eu tenho ido, tá? Talvez alguém vai assistir, mas não foi lá na minha ainda, pode esperar que eu vou, certo? E a gente está assistindo, quando você entra na escola, né? Você imagina, a gente que está aqui numa sala de ar-condicionado, trabalhando, ou você que também está no seu escritório, mas imagina uma criança, qual é o desempenho de uma criança entrar numa sala de aula 7 horas da manhã e o sol bater com toda força naquela parede, 33 graus, e aquela criança ali dentro, eu acredito que ela não vai ter condições de um bom estudo. Então eu fiz essa indicação ao prefeito, vou conversar com ele pessoalmente, certo? Sobre esses 2 assuntos. Já conversei com o secretário de Segurança, o Dão, sobre as escolas, tá? Já tem alguns, hoje de manhã já vi uma mãe, ligou para a rádio, nossa emissora aqui da cidade, dizendo que na frente, no Colégio Santa já tinha um guarda municipal hoje de manhã. Fiquei muito feliz. Que bom. Que eu conversei com o Dão, e vou conversar com o prefeito municipal para que, sabe, nesse inverno se instale um ar-condicionado nessas escolas, para quando chegar o ano que vem, nossos alunos, né, da rede municipal tenham um maior desempenho até na sala, porque você chega lá, está fresquinho, né, você pode usar uma roupa leve e está mais tranquilo. Bom para a saúde e bom para o ensino, certamente. Também, para os dois. Vereador Arlindo Cruz, obrigado pela entrevista. Certamente o senhor volta ao programa para a gente deliberar outros assuntos de sua função aqui na Câmara de Vereadores. E fique à vontade para quem lhe assiste, faça as visitas, fique à vontade. É uma pena que o tempo é bastante. Voa. Mas quando você começa a falar, quando vai ficando bom, termina, né? Toda entrevista é assim. Quando a gente começa a se soltar mais, ela vai terminando. Mas eu quero agradecer a quem está nos assistindo, ao Luciano, pela essa boa entrevista, dizer para ele que eu lhe conheço já há bastante tempo, né? Nos conhecemos. Já fomos parceiros muitas vezes, até da Câmara, né? É verdade. E pelo seu profissionalismo, continue assim. Você está lá com o nosso líder da bancada também do PMDB, Afonso Arruda, leva um abraço para ele. E a nossa comunidade, o Arlindo Cruz, está todo dia, 1 hora, eu estou na Câmara de Vereadores. A gente sai bastante, porque tem muitas visitas que está fazendo. No período da manhã eu faço a minha visita normal. À tarde, 1 hora, eu estou aqui na Câmara. Depois a gente sai, claro, porque tem alguma visita, retorno no final da tarde. Mas toda pessoa que marca ou que quer visitar ou necessitar de uma visita, pode me ligar. Eu vou deixar meu telefone, que não é meu. Esse telefone é da comunidade, é da Câmara de Vereadores. É 9268-8166. Cobre, porque você votou. Você que nos paga, né, que eu também pago junto com o meu salário também, com meus impostos, né, mas quem nos paga é a comunidade, é o povo de Balneário Camboriú. Cobre, porque o vereador, ele querendo trabalhar, tem bastante coisa por fazer. Muito obrigado. Sucesso, parabéns pelo trabalho e faça o melhor pela comunidade de Balneário Camboriú. Obrigado, com certeza. Obrigado a você pela audiência. Semana que vem a gente volta com mais um entrevistado aqui no programa Câmara Cidadã. Eu espero por você. Até lá.